Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta diante da festa de São Tiago Maior, apóstolo. Festa essa celebrada neste ano, na 17ª semana do Tempo Comum, na segunda-feira. Por esse motivo, hoje a liturgia utiliza a cor vermelha. Mas vamos lá comigo ver qual a primeira leitura que a Igreja propõe. É justamente a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 15, que diz assim: Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Cristo seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em vós, em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, como entender melhor esse texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios? Em primeiro lugar, é muito interessante essa reflexão partindo do pressuposto do versículo 7, que diz algo muito bonito, né? Tesouro em vasos de barro. Por que isso? Porque veja comigo, se eu vejo um grande tesouro dentro de um vaso de barro, que é algo muito frágil, eu não vou começar a achar que o fato do tesouro ser tesouro é por causa do vaso de barro. Eu vou achar que deve ser de outra pessoa, por causa de uma outra realidade. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer isto, né? Para que todos vejam que o que acontece não é por nossa causa, porque nós somos o barro, mas que esse tesouro vem de outrem, que no caso é Deus. E aí Paulo vai dizer que é afligido de todos os lados. Aqui dá a entender que tanto é interiormente quanto é exteriormente. Não é apenas uma luta externa, com pessoas ao redor, mas também em seu interior. Mas ele vai dizer que não se angustia, por isso que ele usa a expressão não ser vencido pela angústia. Mesmo sofrendo, Paulo não permite ser alguém angustiado. Não é? Ele não permite ser uma pessoa desesperançada, nem desamparada, nem aniquilada. Isso é uma grande lição para nós. Aquele que de fato tem um encontro íntimo com Cristo não permite com que muitas realidades, sejam elas exteriores como interiores, nos abalem de modo completo. Mas aí, continuando, a gente percebe que o próprio Paulo vai dizer assim, que leva nele os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Cristo seja manifestada em seus corpos. A gente vai vendo que Paulo, provavelmente, quando vai escrever, ele já começa a ficar um pouco mais velho, né? O cansaço vai abater de seu rosto, em seu corpo. E eles foram muito perseguidos, presos, enfim, sofreram muitas represálias. Não apenas ele, como os demais apóstolos também. Portanto, muitos deles carregavam, sim, marcas em seu corpo, que vinham, obviamente, de afrontas que já tiveram dentro do próprio dinâmica do império. Mas ele vai dizer algo interessante, né? Ele é continuamente entregado à morte, não apenas ele como os demais apóstolos, por causa de Cristo, para que outros tenham a vida. É a dinâmica do ofertar a sua vida em vista do outro. Paulo sofria pelos outros, ao ponto dele dizer, a morte age na gente, ou seja, a gente quase morre para que vocês tenham a vida. Essa é a dinâmica do apostolado. Apóstolo é aquele que é enviado. É enviado para que outros tenham a vida, mesmo que você acabe tendo que se encontrar quase que cara a cara com a morte. Profundo isso, né? E aí, é isso que ele vai falar e eu quero tecer um comentário aqui para vocês. Sempre que a liturgia nos apresenta a celebração de um apóstolo, de um mártir, enfim, nós somos convidados a refletir sobre o nosso apostolado. Como é que você tem servido? Você tem lutado para que outras pessoas tenham vida e vida em abundância? Porque se muitas e muitas vezes a gente não sofre perseguição, a gente não sofre afrontas, tem alguma coisa equivocada no meio da história. Deus nos chama a isso. A estar na brecha. Mesmo que estar na brecha implique em sofrer muitas e muitas vezes injúrias sendo levantadas contra nós.
mas tudo em vista de levar a vida para outras pessoas, e a vida é Jesus. Vale a pena servir ao Senhor. Pense nisso. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouquinho no vídeo do Evangelho também do dia de hoje, tá bom? Às 7 horas da noite aqui no canal. Até lá.